Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de English e ainda com o assunto de Simple Past. Nossa última aula sobre este tempo verbal e trazemos nessa aula o que? Negative form and interrogative form. Forma negativa e interrogativa. Let's begin. Vamos começar a aula 34.1. Temos o título Did you work last holiday? Inclusive, essa pergunta vai ser repetida muito durante a nossa aula para a gente ter umas respostinhas aí. Então, did you work last holiday? Você trabalhou no último holiday? Feriado. Feriado, mas também significa férias no inglês britânico. Porém, no inglês americano, feriado é holiday e vacation são férias no caso. Eu prefiro usar vacation para férias. Então, did you work last holiday é uma estrutura de pergunta usando o simple past. Aí você me pergunta, cadê aquele nosso amigo Ed que apareceu pra gente lá na nossa primeira aula de passado simples, onde a gente viu aquela flexão verbal para os verbos regulares. Afinal de contas, o verbo work é um verbo regular. Cadê o Ed aqui no fim dele? Não é necessário a gente usar. A gente vai descobrir por quê. Já, formas negativas interrogativas. Let's begin. Did you work last holiday? Você trabalhou no feriado passado? A gente traduz primeiro a palavra holiday para depois traduzir o last, porque o last trabalha aqui como adjetivo que está caracterizando a palavra holiday, feriado. Portanto, no inglês o adjetivo vem na frente do substantivo. Então, estrutura de passado aqui, além desta palavra last, que é uma expressão de tempo do passado, nós temos aqui a presença deste carinha e do verbo principal. Então, olha só, vamos para cá. Did you work last holiday? Usando aqui o quê? O did. Você vai ver todas as perguntas com o simple past, usando um sujeito na pergunta, né? Porque existem perguntas sem o sujeito, onde você não vai precisar usar o verbo auxiliar, como eu comentei na aula passada. Então, o did é o verbo auxiliar do passado. A gente estudou que o do e que o does é o verbo auxiliar do presente simples. Já no passado, você vai ter o did. E todos eles são primos. Por quê? Do e o does é no presente, did é no passado. Então, você percebe aí que é uma familiaridade com eles porque eles começam com D. Não é por isso não, é porque é o passado mesmo desses dois verbos aqui. O passado desses dois verbos é did, porque são verbos irregulares. Mas o did aqui, ele não está trabalhando como um verbo de tradução. Porque se você falar para mim, tá, o do e o does, eles, além de serem verbos regulares, no presente simples, para frases negativas e interrogativas, ele também significa o verbo fazer em inglês. Por exemplo, eu faço minha atividade. I do my homework. Ela faz a atividade dela. She does her homework. E aí, eita, quase que a teacher vai de arrasta para cima nesse tosse. E aí, o que acontece? O passado deste verbo, que é irregular, vai ser did. E aí, você tem ele como também o verbo fazer no passado. Eu fiz isso. I did this. Só que aqui, como eu falei, é verbo auxiliar. E você faz o que com verbo auxiliar? Nada. Você não traduz, você deixa ele no canto dele, fazendo o serviço dele, que é auxiliar. Por isso que ele é verbo auxiliar. E aí ele auxilia o verbo principal, que é o work, que aqui não tem nenhuma flexão verbal mais. Você não vai usar flexão verbal em frases interrogativas, tudo bem? E aí então o verbo passa para sua forma base aqui, porque sem o to, porque o verbo sem estar conjugado é assim. To work é o quê? Trabalhar, certo? Não está conjugado. Agora, se eu quero falar, você trabalhou, aí ele passa para lá, sem a partícula to. E aí ele tem aqui o did para auxiliar esse verbo principal, sabe? Para fazendo a gente ver que ele está no passado. Tudo bem? É isso. Posso fazer perguntas com o sujeito sem o auxiliar did? Sim, se você quer fazer perguntas usando uma sentença errada, pode. Mas você vai querer fazer o quê? Certo, né? Então não. Então use o auxiliar.
E aí o que acontece? Temos aqui uma resposta, porque é uma pergunta que ela é uma pergunta de sim ou não, yes or no question. Então você podia responder aqui com uma short answer, que seria o quê? Por exemplo, se a resposta é negativa, eu poderia falar no, I didn't. Que é o quê? É a short answer, resposta curta, com o verbo auxiliar do passado na forma negativa aqui. Você tá vendo que ele tá contraído? Pois é. Então, a mesma coisa aqui, ó. No, I didn't. Parou aqui. Agora, se eu quisesse só responder assim, ok, parei, respondi assim. Só que ele quis te dar uma resposta mais elaborada. Então, depois de no, I didn't, ele continua aqui, falando o que ele realmente fez no feriado passado, que é I went fishing. Eu fui pescar. E aí o went vem do verbo to go, que é o presente, no caso aqui o verbo no infinitivo, que na conjugação do passado fica went por ser um verbo irregular. I went fishing. Não, eu fui pescar. Então a tradução disso aqui é só não? Sim. Se você quiser traduzir só para não, no, I didn't, não. Mas então pode ser... Did you work last holiday? Você trabalhou no feriado passado? No, I didn't. Pode ser não, eu não trabalhei. Porque esse auxiliar, ele acaba que ele vai pegando a tradução de qualquer verbo, dependendo da pergunta. Então, se a pergunta aqui foi com work, então naturalmente ele vai ser de trabalhar. Se a pergunta aqui for com play, naturalmente aqui você pode traduzir com essa questão de brincar. No, I didn't. Não, eu não trabalhei. Se fosse play, no, I didn't. Não, eu não brinquei. E assim vai. Então, dependendo da pergunta, do verbo que está sendo usado. Vamos para a próxima lá, que é a mesma pergunta. Você tem aí, did you work last holiday? Você trabalhou no feriado passado? A pessoa continua na negativa. Já é outra pessoa que responde no, vírgula, I didn't. Não, eu não trabalhei. Ou apenas não. I played video game. I played video game. Eu joguei videogame. E temos aqui o verbo no passado, que agora é um verbo regular, portanto a presença da flexão verbal é de na regra que é a regra geral, onde você só acrescenta de ao fim do verbo, porque aqui o play não faz parte de nenhuma regra que a gente viu do passado para verbos regulares em frases afirmativas. Certo? Logo em seguida nós temos aí did she work last holiday? Ela trabalhou feriado passado? E agora a gente não tem mais uma pergunta com you. Agora vamos falar sobre she. Porque quando eu faço uma pergunta para você, quem me responde é você. E na hora de você responder, você vai falar eu. Porque você está falando de você mesmo ou mesma, né? Agora, quando eu pergunto sobre a terceira pessoa do singular, eu não estou falando diretamente com ela, eu estou falando com uma segunda pessoa sobre a terceira pessoa. E aí a segunda pessoa me responde usando short answer, que são para perguntas de yes ou no questions, de sim ou não. Então, no, she didn't. Não, ela não trabalhou, né? Que a gente discutiu essa questão do didn't, ele podendo ser qualquer situação dependendo do verbo da pergunta. Então, aqui eu já usei o she ao invés de I. Por quê? Porque eu estou fazendo uma resposta sobre uma outra pessoa que não é eu. Entendeu? Então, por isso que eu usei o she. Pergunta sobre ela. Então, she played dodgeball. Ela jogou queimada. Dodgeball. Temos o played aqui como verbo principal da frase na afirmativa, indicando que ela jogou dodgeball. Outra pergunta, did you work last holiday? Agora aqui, pela resposta, você percebe que esse you é sobre mais de uma pessoa, porque também significa vocês. Então, vocês trabalharam feriado passado? E aí a resposta no short answer vai ser no, we didn't. Não, nós não trabalhamos. Então, se a pergunta é sobre vocês, a resposta vai ter que ser com nós, na short answer. Como é que eu vou saber? Depende também do contexto. Então, se você estiver falando com mais de uma pessoa, obviamente, elas vão responder como nós, se elas fizeram a mesma coisa. E quem que fez aí? O que que eles fizeram? Eles fizeram o quê? Um piquenique.
We had a picnic. Nós tivemos um piquenique, utilizando o verbo had, que vem do verbo to have, que todo mundo sabe da aula passada que é um verbo irregular, e sua forma no passado é had. Então, nós tivemos um piquenique, ou nós fizemos um piquenique, que a gente costuma falar em português, nós fizemos um piquenique, né? Então, tudo bem traduzir o had para fizemos, para que faça sentido mais na nossa língua, beleza? E é isso, agora vamos para a próxima pergunta. Pergunta agora sobre um pronome pessoal. Não, nós temos aí um nome próprio no lugar de um pronome pessoal. Você pode fazer isso. Não é porque nas aulas que eu coloco bastante pronome pessoal que você tem que só se limitar aos pronomes pessoais. Se no lugar de Ana eu quiser colocar she, ok. Se no lugar de she eu quiser colocar Ana, tudo bem, porque as duas coisas elas desembocam na mesma situação. A Ana é ela e ela é a Ana. Todo mundo concorda, né? Ou então, enfim, temos lá, did Anna work last holiday? A Ana trabalhou no feriado passado? Não, pelo visto não, a Ana está aqui, Anna is reading, a Ana está lendo. Então ela responde assim, alguém responde para ela, na verdade, que a pergunta está sendo feita sobre ela para alguém. Então alguém responde, no, she didn't. Não, ela não trabalhou, ou apenas não. Ana... Aí chega aqui, Anna read a book. Ana leu um livro, certo? Você lembra lá do verbo to read, que é um verbo que no passado ele também não muda, ele fica igual, certo? A sua forma base, porém sem o to. É um verbo que assume a mesma forma no presente e no passado. A gente tem alguns verbos assim que são legais, que nos poupam aí de ficar lembrando de muitas flexões verbais. Ou então de verbos que mudam muito, como os irregulares, que o read, ou read aqui no caso, ele é um verbo irregular. Olha só, did he work last holiday? Ele trabalhou feriado passado? A gente já tá cansado dessa pergunta, né? Mas aí alguém tá falando sobre ele que não. No, he didn't. Não, ele não trabalhou. He climbed a mountain. Ele escalou uma montanha. E ele só simplesmente fez isso, bem basiquinho, ele só climbed a mountain. E a gente tem aí o verbo to climb, que é escalar, que nesse caso, e aí a gente tem o acréscimo do ed, que é a flexão verbal do passado, já que ele é um verbo irregular, regular, só que esse to não aparece mais, né? Porque uma vez que o verbo é conjugado, ele não é utilizado mais. Por que as minhas perguntas estão sendo todas as minhas respostas estão sendo todas na negativas até agora? Para que eu possa ter um motivo para explicar o que a pessoa fez utilizando uma frase no passado. Por isso que todas as respostas estão sendo negativas até então, tá? E aí vamos ver mais sobre outras pessoas. Agora a gente está falando de mais de uma pessoa. Só que não estamos falando com essa pessoa diretamente, estamos falando com a terceira pessoa do singular para a terceira pessoa do... Aliás, estamos falando agora sim, preposição correta, da terceira pessoa do singular para alguém, segunda pessoa do singular ou segunda pessoa do plural, dependendo do contexto aí. Então, isso aqui, eles ou elas. Eu quero saber, mesmo que não tenha ninguém aqui na foto, exceto esse cara, imagina que tem um monte de gente por aqui ao redor dele. Então, did they work last holiday? Eles ou elas trabalharam no feriado passado? Resposta na negativa para ter porque a gente tem uma resposta, uma frase na afirmativa, tá? No, they didn't. Não, eles não trabalharam. They rode on my jet ski. Eles andaram no meu jet ski. Então, esse rode é o meu verbo principal, que vem do verbo to ride, que a gente usa para falar de andar a cavalo, andar de bicicleta, andar em algum meio de transporte. A gente vai usar o to ride, por exemplo. E o ride é um verbo, to ride é um verbo irregular, portanto, quando ele passa para a sua forma no passado, obviamente esse to vai embora e esse ride se transforma em rode, porque ele é irregular. Ah, é porque então eu tirei o i e coloquei o o. Não, isso aqui é uma coincidência, não é uma regra, não existe isso, beleza? Neste caso aqui dos verbos irregulares. Did you work last holiday? Voltamos para a questão do you, agora é uma pergunta feita para você.
E aí a pessoa me responde, no caso ela mesma me responde usando o eu, porque ela está falando dela mesma. Então, no, I didn't. Não, eu não trabalhei. I practiced some archery. Então, ela praticou aí um pouco de arco e flecha, né? Arco e flecha. I didn't. No, I didn't. I practiced. Eu pratiquei some archery. Um pouco aí de arco e flecha. E você tem aí o verbo practice, que ele vem do verbo to practice. E aí o que aconteceu? Você só acrescentou o de ao fim do verbo, porque é um verbo o quê? E além do to, ele não vem, né? É um verbo regular. Então, se é um verbo regular, você sabe que só precisa colocar o de para verbos que terminam com e. Muito bem, então vamos para a próxima. Did you work last holiday? E a minha última pergunta, eu sei que tá todo mundo cansado dessa pergunta, mas vamos lá. Did you work last holiday? Você trabalhou feriado passado? Todo mundo vai para casa com essa pergunta na cabeça, vai dormir pensando nela, acordar pensando nela. No, I didn't. Não, eu não trabalhei. E o que essa pessoa fez? A frase na afirmativa vai dizer I went parachuting. Eu fui, não é saltar de paraquedas, né? Mas aqui ele tá, no caso, já descendo do paraquedas. Saltar de paraquedas. É assim, uma adrenalina que eu nunca fiz e nem quero. Então, I went, ele fala usando o verbo went, que todo mundo lembra lá, né? Went vem de qual verbo? Do verbo to go. Então, ele foi, né, andar de paraquedas. Verbo to go, que no passado fica went. Lembrando que to go é ir. Ir não está conjugado. Uma vez que ele é conjugado, aí esse to não aparece mais. Eu tô falando muito sobre isso, né? Mas eu gosto de falar e mostrar. Nem sempre as minhas atividades, os verbos aparecem com esse to. Nem sempre eu coloco, por exemplo, aqui, ó. Aqui, por exemplo, não coloquei. Poderia ter colocado aqui para você. To stay, to finish, to see, to get. Porque eu gosto às vezes de colocar, só que nem sempre eu coloco. Porque quando você põe esse to na frente do verbo aqui, ele sozinho, sem estar em uma frase, também numa frase, dependendo, também, obviamente, ele está no infinitivo, que não está, o verbo no infinitivo não tem nenhuma conjugação. E aí, quando ele passa para cá, ele passa conjugado. Então, nós temos aqui formas com a negative. Então, agora sim, nós vamos ver frases na negativa. Até agora, a gente não viu nenhuma frase na negativa usando o passado simples. Então, olha só, o que você vê aí de diferente? Você vê a presença do did em todas as frases, só que desta vez ele não está no início da frase. Ele está depois do pronome pessoal e está com contração com not. Até porque vocês já sabem, né, que os auxiliares eles fazem a contração com not nas frases negativas. Portanto, você tem isso aí. Como é que faz uma frase na negativa com passado simples? Sujeito, uma frase básica. Verbo auxiliar com not. Verbo principal. E o verbo principal ele vem na sua forma base sem o to. O que é isso? Ele vem assim, sem o to. Tanto é que, olha, eu alterei ele alguma coisa? Não. Independente de ele ser auxiliar ou de ele ser regular ou irregular, você não vai alterar nada nele nas frases negativas e interrogativas. To finish, que é o verbo terminar, e o stay é o verbo ficar, a mesma coisa aqui. To see, que é o verbo ver, também a mesma coisa aqui. To get, que é o verbo obter, dependendo do contexto, ele vai mudar muito esse verbo, então nem adianta eu traduzir, mas aqui no caso vai ser traduzido para pegar. Ele também não mudou, exceto a presença do não to. Sem a presença do to. Do não to é boa. A presença que não veio do to, porque essa presença não está aí, como vocês podem perceber. Então, olha só. We didn't stay at a hostel. Nós não ficamos no hostel. Nós não ficamos. Finish. They didn't finish work early. Eles não terminaram o trabalho cedo. See, o verbo ver. I didn't see them at the party.
E detalhe que esse TH aqui, esse T devia estar no minúsculo, tá? Tá maiúsculo aqui, mas essas palavras aqui, logo do lado, elas são continuações da frase. Mas tá em maiúsculo aí porque ele entendeu que era pra estar em maiúsculo. Então, eu não vi ele na festa. I didn't see them at the party. She didn't get a taxi to the airport. Ela não pegou um táxi para o aeroporto. E como eu falei, uma dica aí, na negativa, adiciona didn't antes do verbo. Sempre antes do verbo. The verb doesn't change. O verbo não muda, como eu comentei para vocês. Não muda. Então, todo aquele BO só acontece em frases afirmativas. Tudo bem? Vamos lá para a próxima. Para perguntas, questions, perguntas, a gente viu muito isso lá no início da aula, as yes or no questions, que são as acompanhadas das short answers, quando tem uma resposta. Então, as yes or no questions é quando você tem uma pergunta que você pode responder com sim ou não. E essas perguntas, elas não são feitas com pronomes interrogativos. Então, naturalmente, você vai usar o auxiliar do tempo verbal. Se for passado, o did vai para frente da frase. Logo em seguida, o sujeito da ação, ou pode ser um pronome pessoal, ou um nome próprio, ou um nome de objeto, qualquer coisa que sirva como sujeito. Logo em seguida, você tem o verbo principal, e este verbo principal, gente, ele não é alterado. Tu não vai alterar ele em nada. Então, tanto na negativa quanto na interrogativa, o verbo não vem com passado, ele vem na sua forma base sem o to. Então, não tem mais went aqui para o go, não tem mais worked para o verbo work e não tem mais saw para o verbo see, já que saw é o passado irregular de see. Portanto, nas perguntas, did you see the film? Você viu o filme? Então, auxiliar na frente, sujeito depois, verbo principal, em seguida e complemento. Aqui no caso, objeto. Porém, existem frases que você vai ter mais elementos, como uma expressão de tempo, ou uma preposição, alguma outra coisa, um adjetivo que pode não ser assim que você vai ver a frase, porque isso aqui é uma frase básica, uma frase onde você tem auxiliar, sujeito, verbo e o objeto. Apenas, mas assim, você tem variações de frases que podem mudar a ordem aí, mas sempre o auxiliar na frente de perguntas que você tem a opção de responder com sim ou não. Então, did she work in a cafe? Ela trabalha em um café? Did they go to the party? Eles foram para a festa? Então, todas essas perguntas tu pode responder com sim ou não, por isso a existência das short answers, que são respostas curtas. Então, did you see the film? Você viu o filme? Yes, you did. No caso, you did seria se eu estivesse respondendo para você. Agora, se eu estivesse respondendo, você estivesse respondendo, aí você responderia I did. Então, eu coloquei you aqui, mas assim, a minha ideia deve ter sido de realmente eu mesma responder para você, ou alguém respondeu por você. Tipo, sim, você viu, eu vi, você vendo o filme. Não minta! Então, yes, you did. Pode ser também resposta aqui, yes, I did, dependendo do contexto aí. Pronome pessoal aí é só mesmo para te mostrar que você pode trocar, dependendo da situação. E o did vai ser para todo mundo, né? Para eu, você, ele, ela, tanto faz. Negativa, no, you didn't. Então, precisa de você deixar ele aqui na contração. Did she work in a cafe? Ela trabalha no café? Sim ou não? Yes, she did. Sim, ela trabalhou. Trabalhou, no caso, não trabalha. No, she didn't. Não, ela não trabalhou. Did they go to the party? Got é bom. Did they go to the party? Eles foram à festa? Pra festa, hein? Yes, they did. Sim, eles foram, elas foram. Ou no, they didn't. Não, eles não foram ou elas não foram. E como é que eu faço a short answer? Se for, isso vocês já viram lá na aula do Simple Present, tá? Vocês viram ali de uma forma bem breve, mas vocês viram. Então eu coloquei melhor aqui. Isso vai servir para qualquer short answer de qualquer tempo verbal. O que vai mudar é o auxiliar do tempo verbal. Como é passado, você vai usar o did. Então na short answer sempre vai vir yes, vírgula, no, vírgula. Sujeito que vai responder a frase. Se a pergunta é para você, você responde eu. Se a pergunta é sobre ela, você responde ela. E assim por diante. E o auxiliar aqui na negativa com o not contraído. E na afirmativa apenas o auxiliar do tempo verbal que você está respondendo
a pergunta, que no caso é passado simples, então é did. Na próxima nós temos a WH questions, que são as perguntas com os pronomes interrogativos, que a grande maioria, 99,9%, são pronomes que começam com WH, exceto o how, que ele começa com H. Então eu tenho aqui 3 pronomes interrogativos e desta vez eles que vêm na frente para fazer pergunta e do lado deles tem que vir aí o auxiliar do passado, que é o did. Então desta vez não é o did que vai começar a pergunta, vai ser os pronomes interrogativos. Porque são perguntas que você não vai responder com sim ou não, são perguntas que você vai ter que responder com mais palavras, porque ele te exige. Então, where did you work? Onde você trabalhou? Aí eu vou responder sim ou não? Não tem, né? Então você vai responder aí o quê? Eu trabalhei em tal lugar. Aí você vai ter que usar toda a estrutura de passado, usando o verbo agora com a flexão verbal do passado. Enfim, são perguntas que você vai ter que responder com mais, já sabendo mais estrutura. Então, what did she say? O que ela disse? Aí, she said that she wants to go to home. Ela disse que quer ir para casa. She said. Aí eu já uso o meu verbo said, que é o passado do verbo say, que é um verbo irregular. When did they arrive? Quando eles chegaram? Aí você vai ter que responder. They arrived last Monday. Eles chegaram segunda-feira passada. They arrived. Aí agora meu verbo precisa vir com a flexão, que é aquela que eu só acrescento de. They arrived last Monday. Segunda-feira passada. Vamos colocar em prática tudo isso que a gente viu? Let's practice. Olha aí. Complete the sentences with the past simple negative form of the verb in brackets. Vocês vão completar as sentenças aí comigo, com o passado simples na forma negativa dos verbos que estão em parênteses. Então temos aí verbo play, get up, que o verbo é get, mas o up aqui é um phrasal verb. Temos o have, o go e o read. Então vamos lá. É para completar usando. Então a gente sabe que o quê? Usando o passado simples. Primeira frase, ela tá com cara de quê? Tá com cara de afirmativa. Não é para colocar na afirmativa, né? A negativa, perdão. Olha eu, viajei aqui, voltei, eu achando que era só afirmativo. Mas não. Afirmativa e algumas interrogativas. Não. Agora a gente tá vendo aqui afirmativas ou negativas. Porém, eu tenho aí, além da negativa, eu também tenho tenho uns interrogativos aí, hein? Faltou só meu ponto de interrogação aqui. Daí eu coloco aqui agora. Por isso que eu vi aqui, isso aqui é interrogação. Então tá, não é só na negativa não. Então vamos tirar essa parte aqui da negativa e vamos fazer algumas na negativa e outras na interrogativa. Então a primeira negativa. Como é que vai ficar? Pensa aí. Eu. Temos o verbo play e a palavra football. Então aí quer dizer o quê? Eu não joguei futebol. Então como é que vai ficar não joguei? Você vai precisar o quê? Usar o não, usar o verbo joguei no passado, no inglês, mas será que o verbo vai alterar? Ele vai ter essa alteração na forma negativa? Quem disse não acertou, viu? Porque, I didn't play. Eu não joguei usando o auxiliar do passado com a contração do not em inglês, didn't, e o verbo play na sua forma base, sem o to, ou seja, eu não alterei nada, você pode perceber, porque aqui eu não coloquei assim, to play. Eu não coloquei. Porque se tivesse colocado assim, você saberia que esse to não ia ir para lá. Beleza? Na 2, também se trata, não aí no caso, na 2, eu fiz na afirmativa. Agora que eu tô vendo, eu fiz atividade, mas eu coloquei negativa, mas não é negativa não. Não é todas negativas não, não são todas negativas não. Então vai variar aí entre negativas e afirmativas, tá? Então na 2, pelo que eu tô vendo aqui, é afirmativa. Tô vendo aqui a resposta já? É afirmativa, portanto na 2... você vai fazer como? Como é que você vai fazer? Bem, se fosse negativa eu acho que seria mais fácil, mas aí como é afirmativa, tu tem que lembrar se esse verbo é regular ou irregular. E aí, o que tu acha? O get
que é um dos verbos mais usados do inglês, bem pequenininho, monossilábico. Ele aqui está com uma preposição, e aí ele vai ter o significado de se levantar, de acordar, né? Quando você acorda de manhã, ou à tarde, ou à noite, dependendo do horário que você acorde. E aí você tem aí o get up, que vai ficar lá como got up. Por que got up? Porque você vai transformar o get no passado e o passado dele é irregular, portanto é got. E esse up não muda não? Não, ele não é verbo, só muda o verbo. O up não é verbo, é uma preposição e é um phrasal verb aí, que é uma matéria que a gente só vai estudar no segundo ano. E aí quando eu uso o verbo get com o up, ele tem essa ideia de se levantar. Get up, levante-se. Eu me levantei, I got up. E assim por diante. Tá? Então, I got up early, eu acordei e me levantei cedo. Na 3, eu tenho aí uma frase também na afirmação, tá? E aí, eu tenho o verbo have, e esse verbo have vai passar para lá no passado. Então, o que você vai fazer? Eu vou usar o verbo no passado, que é o had. Por que é had? Porque ele é verbo irregular. Ai, mas que saco, né? A gente tem que ficar aprendendo. É um pouco chato isso. Só que você tem uma opção que eu vou falar aqui pra você. Só que não é pra você usar sempre não, tá? Porque isso aqui é mais usado quando você quer enfatizar. Pode usar, mas para enfatizar. Por exemplo, você esqueceu o passado do verbo. Nossa! Como é que é o passado do verbo to have? É had, mas eu esqueci. E agora? Eu quero me comunicar e não estou conseguindo. Você tem uma opção. Qual a opção? Olha só. Eu posso também fazer isso aqui, ó. Eu vou até apagar aqui para mostrar para você essa opção. A opção é essa aqui, ó. O que é isso? Quando eu coloco o auxiliar do passado, no caso aqui, isso serve também para o presente simples, com o auxiliar do presente. E o verbo, na sua forma base sem to, tá vendo que eu não terei nada. E falo assim, I did have cereal for breakfast. O que acontece? Eu estou falando comi cereal, tive cereal, porque eu estou falando de refeição, eu vou usar o verbo have, eu já comentei isso para vocês. Mas na hora de traduzir, eu vou traduzir de acordo com a minha língua. Então, eu comi cereal para o café da manhã, eu tive cereal para o café da manhã, fica meio estranho, né? Então, entendeu que eu vou traduzir para comer esse verbo aí, no passado. Entenderam? Beleza. Eu posso fazer isso, usar o auxiliar e o verbo na sua forma base sem o to. Isso eu estou enfatizando. Você não comeu cereal. You didn't eat the cereal for breakfast. I did have cereal for breakfast. Então, assim, eu estou enfatizando, dizendo eu comi cereal para no café da manhã. Isso é uma forma de enfatizar, mas também é uma forma de você usar caso você se esqueça do verbo no passado. Então, você tem essa opção. Então, tendo dito essa opção para você, assim como para qualquer outros verbos. Eita, que dicção boa minha hoje, hein? Para qualquer outro verbo isso serve também. Pronto, quase não sai. Então, I had cereal for breakfast. Eu comi cereal no café da manhã. Na 4 e na 5 se tratam de perguntas, que eu esqueci inclusive de colocar o ponto de interrogação. Gente, que loucura. Question mark, né? Porque sem ponto de interrogação aí fica difícil. Então, temos o verbo go aqui. E temos o verbo read. Aqui, como você pode perceber, é uma pergunta interrogativa, ou uma pergunta interrogativa, é um pronome interrogativo. Gente, tá demais hoje. É um pronome interrogativo. E aí você já sabe, né? O que vem depois dele é o auxiliar e logo depois o pronome pessoal é o verbo que vai ser o go. E ele não vai ser alterado em nada. Então, where did you go? Pra onde você foi, hein? Where did you go? É isso que eu quero dizer. Where did you go? Na 5 é uma pergunta também, só que é uma pergunta daquelas yes or no question, pergunta que eu posso responder com sim ou não. Portanto, quem vem na frente já não é um pronome interrogativo, é o próprio verbo auxiliar. Então, did she read?
my emails. Ela lê meus e-mails? E é isso que eu quero falar. Nessa 2, make one positive sentence and one negative sentence. Use the verbs in the box. Você vai fazer aqui comigo uma sentença... calma lá, vamos voltar agora. Uma sentença na negativa e outra sentença na afirmativa. Usando, obviamente, o passado. Então, você tem aqui 4 verbos e você vai repetir ele 2 vezes. Esse vezes 2 seria 2 vezes para todos esses 4 aqui. Então, esse aqui vai ser usado na negativa e na afirmativa, e esse vai ser na negativa e na afirmativa, a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Então, olha só. Não está na ordem, tá? Esse arrive não é porque é o primeiro, esse have não é porque é o segundo, não está na ordem. Só que como já está respondido, você vai fazer aqui comigo, então vamos seguir aqui na letra A, estamos falando de horário. De como é horário, pode ser tanto get up, quanto go, quanto arrive, né? Menos o have, que não seria interessante colocar aqui, porque não tem nada que acompanhe aqui que poderia usar o have. Mas a letra A a gente vai usar qual? Vai usar o get up. Então já vou logo falando, a gente vai usar o get up. Então o get up vai vir para cá na afirmativa e vai vir para cá na negativa. Não é porque tem algo que indica que aqui vai ser na negativa, tá? É que como é uma atividade que eu estou fazendo com vocês, então eu não fiz ela de um jeito que dava para entender mais. Mas eu vou fazer assim, primeiro na afirmativa e segundo é na negativa. Porque aqui mesmo eu disse, né? Uma na positiva e uma na negativa, tá? Então, last week, Jen, get up vai passar para cá como got up. Por quê? Porque a gente colocou ela numa forma afirmativa do passado. Portanto, o get já vai vir para cá como got. E somente ele que muda, como eu falei lá no slide passado. Não é o up. Got saiu do get e o get virou got. E aí aqui na negativa, como é que vai ficar? She didn't get up. Agora sim eu vou usar o get, porque na forma negativa eu tenho o auxiliar. E aí por conta do auxiliar o meu verbo volta para a forma base sem o to. Na 2 a gente está falando sobre trabalhar de ônibus. Então vai ser o quê? O verbo go. E aí na primeira vai ser agora negativa e depois vai ser afirmativa. Eu podia também fazer o contrário? Poderia, mas aqui eu quis fazer diferente, colocar a primeira negativa e depois a afirmativa. Mas aqui a ordem não altera nada, porque eu poderia falar ele foi ao trabalho de ônibus, ele não foi trabalhar de trem. Então, podia também ser da mesma forma, mas eu fiz assim, tá? Então, he, go, vai ficar como? He didn't go. Por quê? Negativa. Na negativa eu vou usar o auxiliar, o not e o verbo na sua forma base sem o to. Não vou alterar o verbo. Já aqui na afirmativa, vou alterar. Porque vai ficar como? He went to work by train. Então, ele não foi para o trabalho, de ônibus. Ele foi para o trabalho de trem. Eu também poderia fazer he went to work by bus. Não tem problema nenhum, tá? Só que eu quis colocar negativa aqui para depois afirmativa aqui. Tanto faz. Na 3 eu vou começar agora com a negativa e depois eu vou colocar a afirmativa, porque eu quis, tá? Mais uma vez isso não vai alterar. Então vamos lá. He, estamos falando de quê? De work, né? Então qual vai ser o verbo? Aí vai sobrar o quê? Apenas o have e o arrive. Eu acho que tem mais a ver com o arrive, já que aqui eu tô falando de comida, então vai ser o have para a última. Então aqui vai ser na negativa. Então o arrive passa para cá sem alteração, porque eu vou usar o didn't. He didn't arrive. Ele não chegou at work at 9, ou seja, ele não chegou no trabalho às 9. He, então você vai usar o arrive agora na forma afirmativa, que vai ficar arrived. He arrived at work at 10 o'clock. Que coisa, ou seja, ele chegou no trabalho às 10 horas, arrived, usando aí o meu auxiliar é de, só que na verdade eu só usei o de porque já temos a vogal E, então aquela regra que eu só acrescento o de. Na última temos aí he, eu tenho a questão aqui da pizza e logo aqui o spaghetti. Só que aqui, como eu falei, tanto faz se eu colocar na afirmação aqui e na negação aqui, tanto faz mesmo, eu que escolhi fazer desse jeito.
Então, na primeira, eu vou usar uma afirmação até pelo espaço. Então, o verbo have vai passar para cá na sua forma da afirmativa. Portanto, ele vai ser had. He had a pizza for lunch. Ele comeu uma pizza no almoço. E aí, aqui na negativa, he didn't have spaghetti. Ele não comeu spaghetti. Então, have vai ser usado aqui porque eu estou com auxiliar did mais a negativa. Por isso que eu usei o have. Muito bem? E olha só, temos aí uma última, rapidinho, para a gente finalizar, para você completar com did, do or does, usando aí presente simples e passado. Bem rapidinho, vou explicar por que você vai optar por um ou por outro. Então, na número 1, where tananã, you go last night. Por que eu vou optar aqui por usar o did? Porque o last é uma expressão de tempo no passado, então por isso eu vou usar o did. Então, where did you go last night? Onde você foi noite passada? Na 2, eu tenho aqui o yesterday, que é também uma expressão de tempo no passado. Portanto, eu vou completar com o did também. Did you see Jim yesterday? Você viu o Jim ontem? Na 3, eu estou usando aqui a expressão de tempo every day. Geralmente a expressão de tempo vem lá no final da frase. Nem sempre, mas geralmente. Então, every day é todo dia. Então, se é todo dia, não é algo que aconteceu no passado e já ficou no passado. Portanto, vai ser do ou does. E aí, nesse caso da número 3, eu vou usar o does porque eu estou usando aqui a terceira pessoa de singular. Portanto, what time does he go to work every day? Que horas ele vai para o trabalho todo dia? Na próxima frase, na 4, eu tenho aqui they go to the cinema every Saturday. Every Saturday, todo sábado, é um hábito. Então, não é passado, é presente simples. Portanto, na 4, eu vou usar o do, porque o pronome pessoal é they, eles e elas. Então, do they go to the cinema every Saturday? Eles vão ao cinema todo sábado? Na 5, você tem que prestar atenção, vamos lá. Temos o usually, que é a minha expressão de tempo que vai falar aqui, que é a questão do... na verdade, é uma palavra que vai significar geralmente, tá? Então, se é geralmente, é algo que costuma acontecer. Então, tem sua frequência. Então, você não vai usar o passado, você vai usar o presente. E qual pronome... Pronome não, perdão. O verbo auxiliar você vai usar entre este e este. Vai depender do que vai aparecer aqui como sujeito, como algo que te indica. Então, temos aqui o their lessons. O there, ele vai ser usado junto com o quê? Com o pronome pessoal they. Então, ele vem do they. Então, they é a terceira pessoa do singular, portanto, do plural, perdão. Portanto, vai ser do, que eu vou usar aqui. Então, que horas? What time do their lessons usually start? Ou seja, que horas as aulas deles, as lições deles costumam começar, ou delas, dependendo. E na última aí nós temos uma pergunta com o who e logo em seguida tem um last night. Last night. Last é o quê? É expressão de tempo para passado. Então é who did you see at the party last night? Quem você viu na festa ontem à noite? E fica aí para vocês todas essas atividades de prática, nossas referências. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante na nossa última aula de passado simples. Nem sei quanto tempo passou, porque o relógio aqui parou, não sei o que aconteceu. Então, acho que a gente passou um pouquinho de tempo, ok. Não tem problema, importante que vocês tenham aprendido nessa aula de hoje. So, see you next class. Bye, bye.